eu sou Nancy Neide da Culinária Brilhante. Hoje nós vamos falar sobre farinhas sem glúten. As farinhas sem glúten são aquelas produzidas a partir de cereais, grãos, leguminosas, tubérculos e sementes que não contêm glúten. Glúten é uma proteína encontrada em trigo, cevada e centeio. Algumas pessoas, como as que têm doença celíaca ou sensibilidade ao glúten, precisam evitá-lo para não sofrerem alguns problemas de saúde, como dores abdominais e fadiga. Vou citar alguns tipos de farinhas sem glúten mais usadas para as massas, bolos, pães e biscoitos. A farinha de arroz branco e a farinha de arroz integral são feitas a partir de arroz moído. São farinhas sem glúten mais comuns e versáteis, utilizadas em uma variedade de receitas, desde bolos até pães e massas. Função: base nutritiva e leve. Farinha de milho derivada do milho pode ser encontrada em forma de fubá ou farinha de milho fina. É muito usada em pães, bolos e polentas. Farinha de mandioca, feita a partir da raiz da mandioca, é popular em muitas culturas e usada em receitas como pão de queijo e biscoitos. Farinha de amêndoas, produzida a partir de amêndoas moídas, é rica em proteínas e gorduras, saudáveis, ideal para bolos, biscoitos e sobremesas. Função: adiciona à massa umidade e sabor, além de aumentar o valor nutritivo. Farinha de coco derivada da polpa do coco é rica em fibras e tem um sabor levemente doce, usada em bolos e pães. Farinha de sorgo, feita a partir do sorgo, um grão antigo, é rica em antioxidantes e usada em pães e muffins. Adiciona sabor e nutrientes. Boa para a estrutura do pão. Farinha de grão de bico, produzida a partir de grão de bico moído. É rica em proteínas e fibras. Boa para pães, tortas e empanados. Polvilho doce e polvilho azedo são derivados da mandioca, usados principalmente em receitas brasileiras, como pão de queijo e biscoitos. Função: dá elasticidade, maciez e ajuda na liga dos ingredientes. Goma xantana é um polissacarídeo obtido através das fermentações de açúcares. Função: texturizante e estabilizante, dá liga às massas, imitando as propriedades elásticas do glúten. Com isso, melhora a estrutura das massas, bolos, pães e biscoitos sem glúten. Farinha de linhaça ou psyllium tem a função de aumentar a estrutura e a elasticidade das massas, além de adicionar fibras. Fécula de batata é um amido extraído das batatas, conhecido por sua textura fina e pó branco. Tem a função de ajudar a manter a umidade e a maciez. É um espessante e dá elasticidade à massa. Fécula de milho ou amido de milho é um pó branco fino extraído do endosperma do grão de milho. Tem a função de dar à massa leveza, estabilidade, crocância e é um bom espessante. Farinha de aveia feita a partir da moagem dos grãos de aveia, resultando flocos ou pó fino e nutritivo. Função: nas massas dar fibra e nutrição. Textura: mais macia. Ajuda a reter umidade, dá estrutura, coesão das massas, sem glúten, proporcionando maior estabilidade. Farinha de araruta. A farinha de araruta é produzida a partir da moagem das raízes da planta amaranta. Naturalmente livre de glúten, ela pode ser utilizada como agente espessante em sopas, molhos, bolos, tortas e pães, podendo substituir o polvilho doce nas receitas sem glúten. Aqui está uma combinação para mix de farinhas sem glúten para bolos que ajuda a obter textura semelhante aos bolos com farinha de trigo. A receita: misturar os ingredientes: 1 xícara de chá de farinha de arroz, meia xícara de chá de farinha de amêndoas, meia xícara de chá de fécula de batata, 2 colheres de sopa de polvilho doce, meia colher de chá de goma xantana. Temos também aqui uma combinação de mix de farinhas sem glúten para pães e biscoitos. Receita: misturar os ingredientes: 1 xícara de chá de farinha de arroz branco ou integral, meia xícara de chá de farinha de sorgo ou de grão de bico, meia xícara de chá de polvilho doce ou farinha de araruta, 1/4 de xícara de chá de fécula de batata, 1 colher de sopa de farinha de linhaça ou psyllium,
1 colher de chá de goma xantana. Espero que tenha gostado e possam fazer receitas deliciosas com estas farinhas sem glúten. Antes de sair, compartilhe o vídeo com os seus amigos, dê um like, se inscreva no canal e toque o sininho para receber todas as novidades. Muito obrigada e até a próxima receita. Tchau!